Então, muito obrigado. Sim, meu nome é Heiner Erich Scheichelbauer. Sim, fantástico. Incrível. Sim, eu... desculpa. Sim, tenho um nome mais longo na indústria de fontes. Normalmente sim, mas... a vezes, mas às vezes perco. Sim. Ok. Então, funciona. 3 capítulos. Primeiro capítulo, ligaturas. E isso vai doer. Sim. Umas coisas novas. Devemos usar ligaturas para legibilidade. Pergunta. O que é uma ligadura? Quando duas letras, por exemplo, F ou I, colidem, sim? Podemos formar uma ligadura. Produzir uma forma melhor a ajudar a legibilidade. E teoria. E na propaganda pro ligadura, sim, diz mais legível, more legible with ligatures, mais legível com ligaturas. Sim. Então, ligaturas não são nada novo. Aqui um lápide da Áustria de 1766. E aqui, em cada linha tem uma ligatura. Aqui, ET, duplo I, outro duplo I e AE, por exemplo. Aqui no 1620, as ligaturas, também lápide no Viena. As ligaturas se utilizam para fazer texto justificado, porque, momento, sim, o fim de lápide, sim, então não tem suficiente espaço, então C, H, E, ligadura, e N, abreviação com tilde, como agora no português, uma N, sim, mas nesta linha, sim, tem suficiente espaço, não? Então aqui nenhuma ligadura. Muito perigoso. Sim. Sim. Ok. Mas eu acredito que ligaduras causam mais mal do que bem. Aqui, por exemplo, a fonte Picasso, as ligaduras parecem aqui uma M maiúscula com barra transversal. Fantástico. Como se pronuncia? Não sei. E aqui, FL parece um A muito feio. Ok. Uns exemplos. Times New Roman. Ou como se pronuncia no português? Times New Roman? Ok. Sem ligaturas, tudo bem. Não tem problema. Tudo bem, bem legido, também tudo bem. Mas com ligaturas, a FI parece uma H, pero com problema de extensão. Sim, verdade. Sim. E o FL, na linha em cima, A como o cabelo de Adolf. Horrível. Horrível. As ligaturas são nazistas. Sim. Então, contra ligaduras. Outro exemplo. Futura. Todos sabemos futura, sim? Não tem problemas sem ligaduras. Nenhum problema. Sim? Tudo bem. As letras têm seus espaços, sim? Não há colisões,
mas com as ligaduras, horrível. FL parece uma A de stencil, e segunda ligatura parece uma torneira. Sim? Horrível ligatura. Sim? Muito mal. Sim? E último exemplo, Paladino de Hermann Zapf. Então, outra vez, tudo bem sem ligaturas. Não tem nenhuma colisão das formas, tudo bem. Mas, na versão digital, tem essas... Não sei. Por quê? Não entendo. As ligaturas criam exatamente o problema que deveriam resolver. Isso é exatamente... sim, horrível. E eu pensei que, ou costumava pensar que as pessoas que teriam que fazer a versão digital teriam que preencher as posições das ligaturas FL e FI no arquivo da fonte. E só por isso temos estas horríveis ligaduras. Mas, não. Acabei de descobrir que essas ligaduras já existirão nas letras de Jumbo, décadas antes da fonte digital. Sim, assim. Não, porque Hermann Zapf, não! Erro de iniciante. Mas, às vezes, as ligaduras ajudam. Não? Aqui, a fonte que se chama Chronicle, de Hoefler. Acabamos de falar sobre Hoefler hoje. Sim? As letras sem ligaduras são horríveis. Sim, que colisões que atraem muito a atenção e é ilegível. Então, aqui não são perfeitas, mas melhor que sem ligaduras. Mas esta fonte tem muitos outros problemas. Por exemplo, necessita de mais ligaduras que tem. Por exemplo, aqui no meu periódico favorito na Áustria, Der Standard, fantástico, SF e antihéreses, é uma combinação muito frequente no alemão, e GT também, sim, não funciona, Chronicle, mas não tem ligaduras. O F é demasiado grande, sim, e sempre está colisando com outra letra. Horrível, horrível. Então, pode dizer que Chronicle não funciona para alemão. Muito simplesmente. Sim? Isso é horrível. Horrível. E tudo escrito no alemão. Então, então, três combinações muito frequentes: FA diéresis, FU diéresis, FO diéresis, e cada vez a Chronicle falha. Não funciona. O F é muito extravagante e não funciona nas muitas combinações. Felizmente, o periódico nos perguntou de fazer novas fontes. Então, este Matilda, para Standard, Matilda, e não tem nenhum problema se nenhuma letra se toca com outra letra, sim?
e nenhuma ligadura. Uma completa família de fontes sem ligaduras. Fantástico. E agora posso ler meu periódico, minha própria fonte, e sem ligaduras. Fantástico. Mas, às vezes, as ligaduras podem ser menos prejudiciais. Por exemplo, tenho que explicar. Tem uma velha regra na tipografia alemã, e que não pode ligar através de sílabas. E na composição manual de Schoen, teve muito sentido, porque o texto pode trocar sua ordem e depois o tipográfico tem que trocar uma ligadura para duas letras separadas. E gasta muito tempo e os print shops, como se diz, sim, das gráficas, no século XIX, não tiveram a liberdade, não tiveram esse dinheiro. E muita competência na Alemanha. A Alemanha era o país com o número mais alto do mundo, no fim do século XIX. Por isso, mas essas coisas. Sim? Aqui, essa palavra aqui é uma palavra, não são duas palavras. Mas parecem duas palavras. Mas esta fonte, nessa fonte tem uma ligadura FB. Mas a tipógrafa que fez isso conheceu a regra e não pode ligar através das sílabas. E por isso temos isso. E essa regra não tem mais sentido na tipografia digital. Ok. Uma sugestão para uma solução: alternativas contextuais. Isso é o que fiz para as fontes de Sephora. Até 11, 12 anos fizemos as fontes de Sephora. E aqui, mira, a F, o F, quando o F está muito próximo a outra letra, se corta. Muito simples. É uma alternativa em um contexto especial, uma alternativa contextual. E funciona fantasticamente, sim? Muito bem. Aqui, mais extravagante, aqui mais cortada. Na Áustria não tem Sephora. Então, toda vez que estou em um país onde tem Sephora, tenho que ir. Geralmente sou o único homem. e eu fico tirando fotos das minhas fontes. E depois de um minuto ou mais, normalmente, um segurança está ao meu lado e dizendo: "Com licença, senhor, posso ajudá-lo?" E eu digo: não, eu fiz essas fontes. Eu fiz essas fontes. E ele disse: bom trabalho. História verdadeira. Ok, próximo capítulo. Segundo capítulo. Cópias originais.
Arial é uma imitação de mau gosto e qualidade inferior da Helvética. Uma opinião generalizada entre os designers. Sim? Helvética, bom, Arial, mau. Helvética, original, Arial, imitação, cópia. E na propaganda pro-helvética, sim? Helvética é o gato, sim? Helvética é o gato, e Arial, o gato de imitação, o copycat. Assim, ambos gatos. Mas na realidade, Arial não é basada na Helvética, é basada numa série de fontes dos anos 10, a série de fontes que se chama Grotesque, e simplesmente grotesco porque nesses anos muitas fontes não tinham nomes, e podemos ver em cima Arial digital, e embaixo Grotesque dos 215, 216. E podemos ver as similaridades. Só os números são diferentes, mas o X muito similar, a maneira de os terminais de E, de S, etc., todos diagonais. Muito claro a similaridade. E a série de grotescos de monotype está basada nas fontes do início do século XX, 1907, 1908, se chamam Vênus. Tinha diferentes nomes, mas agora o nome Vênus é o mais popular. O Vênus era uma fonte alemã. De Power, infinito de Power. E se comparamos Arial com Vênus, em cima Vênus, de 1907, baixo Arial, de agora, anos 80. Sim, podemos ver as similaridades, outra vez os números diferentes. E Arial mais nova, Arial do Belém. Yeah, sim. No ônibus do Belém, sim, ontem. Fantástico. Ok, isso é Arial, mais Helvética. Aqui temos uma imitação de Helvética de 1869, mais ou menos 90 anos antes do lançamento da Helvética. Uma imitação de Helvética, 90 anos antes. Claro. Em realidade, a Helvética era uma imitação de outra fonte, da Accidens Grotesque. Accidens Grotesque era a fonte mais sucedida do mundo entre as guerras. E aqui podemos ver os protocolos de Eduard Hoffmann, o designer da Helvética, ou do Neue Haas Grotesque, o nome antes de 1960. Aqui, umas semanas antes do lançamento de Neue Haas Grotesque. E aqui a comparação de Helvética com Accidens Grotesque. Que é Helvética, que é Accidens Grotesque? Difícil. Tão difícil que o Eduard Hoffmann marcou as linhas de Accidens
Berthold, Accidents Grotesques. Berthold é a empresa que lançou Accidents Grotesques, fim do século XIX. E, sim, e Edward Hoffmann tinha dificuldade de diferenciar entre estes. Incrível. E é tão similar. Sim? Então, Ariel, a copia da Helvética original. Aqui a primeira publicação em uma revista tipográfica em Suíça, umas semanas depois do lançamento do Neue Haas Grotesk. Aqui, Neue Haas Grotesk, e aqui a primeira imagem de Helvética no público. Mas, que é isso? Comercial, semi-bold e comercial bold? Que é isso? Momento, conosco essas fontes se chamam agora Helvética Condensed. De verdade, nos anos 50 eram diferentes fontes e cada ano como se chama? Adicionavam outra fonte à família helvética, simplesmente renomeando-a. E com poucas diferenças, claro, mas sim, aqui podemos ver 3 regras ou 3 linhas de Helvética, uns anos mais tarde. Então, decisão a vocês, Helvética original, Ariel copia, não sei. Último capítulo, tem um pouco de tempo todavia, ainda. Pioneiros ou fracassados? Que é isso? Alguém sabe? Se chama Walter Gropius, Senhor Gropius. Se buscamos agora na internet, quem é Walter Gropius? O fundador do Bauhaus. Bauhaus, fantástico. É um arquiteto icônico, revolucionário da arquitetura. É verdade? Olha. Temos muito respeito de Bauhaus. Bauhaus, há uma história de desenhos antes de Bauhaus e depois de Bauhaus. É isso que cremos. Mas, e claro, o revolucionário Walter Gropius, fantástico, um gênio. Mas não era arquiteto, era estudante da arquitetura, duplamente reprovado. Duas vezes. Uma vez no Munique, uma vez no Berlim. Reprovado cada vez. Não conseguiu estudar. E uma coisa boa sobre ele, ele era um protegido do milionário. Ele era muito carismático, muito carismático e tudo, não sei, muita gente simplesmente, Walter, que pode... e sim, fundador de Bauhaus, sim, fundador de Bauhaus, era o fundador de Bauhaus, não? Ele renomeou a Bauhaus e antes se chamou Escola de Artes e Ofícios Grau Ducal Saxônica, em Weimar, uma cidade na Alemanha. Então não era uma fundição, mas uma renomeação, sim, de verdade. E ele, por
protegismo, ¿cómo se dice? Sí, por protegismo de un millonario, ¿no? No porque era un revolucionario, ¿no? Y después de la renovación, ¿no? Era una escuela caótica, ¿no? En el tiempo de existencia de Bauhaus, ¿no? Tem 1.300 estudiantes, más o menos, y solo 200 terminaron. Y en media, estudiantes desisten após 3 semestres, okay? Es bastante caótico, incrível. E sim, ele fez umas arquiteturas, não tem nenhum desenho por ele, nenhum desenho, nenhum sketch, nada que ele fez, ele fez. Ele sempre colaborou sim, com um verdadeiro arquiteto. E ele fez. Sim. Mas na escola de Bauhaus não só tinha fracassados, mas também os arquitetos aqui, Ludwig Mies van der Rohe, se chama, um arquiteto. Ele também era diretor de Bauhaus nos 3 anos antes de los nazis em Alemanha. Era um arquiteto muito produtivo e conhecido também para seus projetos de cadeiras. Isso, por exemplo. E aqui o preço, sim, são mais ou menos 62.000 reais brasileiros. Uma cadeira, sim. E a ideia de Bauhaus era produzir produtos acessíveis para a classe trabalhadora. Sim. E gasta mais que muitos trabalhadores têm no ano. E, sim. Então, mas falamos da tipografia. Sim? Ele, alguém sabe quem é? Herbert Bayer, austríaco. Fantástico, sim? E, infelizmente, ele pensou que poderia reformar o design tipográfico. Mas o problema era que ele não entendeu nada disso, nada. Sim? Aqui, uma catástrofe. Sim? As minúsculas sim, são muito mais bold que as maiúsculas, sim, em comparação. E não tem overshoots. Faltam as overshoots e o E é tão, a contraforma de E é tão quase invisível, e não pode ler só. Legibilidade horrível. E as letras maiúsculas também têm muitos problemas, faltam todas as correções óticas que cada principiante de tipografia agora pode fazer, mas o Herbert Bayer não. E outro projeto de Hermann Bayer era o Universal Alphabet, o alfabeto universal. Uma sugestão dele para reemplaçar todas as fontes. Sim?
sem maiúsculas, ele aboliu as letras maiúsculas completamente. E estas formas geométricas são muito mais legítimas, do que ele disse. E outra vez, faltam todas as compensações ópticas que os designers fazem normalmente. Sim? E fantástica coisa aqui que diz a tradução: G e K devem ser considerados inacabados. E eu disse, sim, ele está certo, sim, mas só esqueceu as outras 24 letras. Então, muito obrigado. Sim.